Bem-vindos ao Central do Empreendedor Dúvidas, um projeto do Grupo de Comunicação BSTV em parceria com IAJA, IMAN, IAP, TV Vale das Artes, Grupo Union, Com Brasil e o Escritório de Contabilidade Central do Empreendedor. O programa de hoje será sobre práticas trabalhistas e o tema é pré-introdução às práticas trabalhistas. A Central do Empreendedor vem aqui para trazer aos empreendedores do país inteiro e também aqueles trabalhadores que têm dúvidas as respostas para saná-las. E aqui nós fazemos perguntas com a Marcele Marchiori. Boa noite, Marcele. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Novamente, um prazer estar aqui e responder as suas dúvidas mais variadas. Vamos lá, Marcele. O programa é sobre práticas trabalhistas. Então, qual é a primeira pergunta? Thaís, a primeira pergunta gira em torno de uma polêmica, porque todo empreendedor é cercado do fantasma, do boato de que é muito caro manter um funcionário, empregar, registrar um funcionário. Fala pra gente, Thaís, quanto é que eu gasto para registrar um funcionário? Bom, para registro de um funcionário, como CLT, você terá de ver algumas situações. O primeiro é o salário, lógico, Ele segue algumas regras, podendo ser a CLT mesmo, que seria o salário mínimo estadual. Existe um salário mínimo estadual, que é baseado no federal, mas normalmente ele é maior do que o federal, tá? Caso ele não seja... Caso ele tenha uma convenção, dos trabalhadores da categoria, por conta do sindicato, aí será uma base e que está registrada lá. Ou seja, ou o da base da convenção ou o da CLT, que é o salário mínimo estadual. Além disso, você vai ter, caso tenha algumas vantagens nessa convenção, estará lá também descrita. O gasto a mais, fora isso, que é o básico, é só 8% do FGTS sobre o trabalhador. Esse 8% é sobre tudo aquilo que o trabalhador recebe, seja 13º salário, que vem lá no fim do ano, uma parte no fim do ano, outra parte pode ser de junho para frente, ou durante as férias, as próprias férias, que é o valor de um salário mais 1/3 do mesmo, certo? E o INSS, existem duas questões. Existem empresas do Simples Nacional, entre anexo 1, 2, 3 e 5, em que o INSS ele é descontado do trabalhador e repassado, e tão somente esse valor é repassado para a Receita, para o INSS. Agora, outras empresas de outras modalidades ou do anexo 4 do Simples Nacional, eles vão ter, além desse valor que é repassado do salário do trabalhador, retirado dele, ou seja, não diminui ou não aumenta, para o empregador, tem um percentual a mais que ele é pago sim pelo patronal, pela empresa. Então a empresa vai pagar um valor a mais de INSS, provavelmente 20%, mas aí tem alguns outros grupos que são associados, enfim, podendo chegar até 28%. Então, vamos lá, um funcionário custa para um empreendedor, numa base de, no mínimo, o salário mais 8% mensalmente e o máximo, o salário mais 28%. 28 mais os 8% da FGTS. Perfeito, Thaís. E o que é que eu preciso saber quando eu registro um funcionário? Bom, primeira coisa que você precisa saber é que ele tem que exercer aquela função a qual está sendo registrado, certo? Se você precisa que ele trabalhe na faxina, ele vai trabalhar na faxina. Ele vai trabalhar no escritório, ele vai ter um CBO, que é o Código Brasileiro de Operações, que são 6 números, que falam quais são cada uma das operações dos empregados no Brasil. Inclusive, os próprios administradores têm um CBO específico, que normalmente é o 12.10.10, Então, assim, cada um vai ter uma função e ele tem que exercer essa função. Você tem que ter noção do quanto que você vai gastar com essa primeira pergunta que foi feita, que seria o salário, os 8% do FGTS e levar em consideração que existe ainda o 13º salário, mais as férias e o terço de férias.
Então, tem de ter noção do quanto que você investirá e não gastará, você investirá naquele trabalhador. É importante saber que você tem dias específicos para pagar, para fazer o seu pagamento, você só tem até o 5º dia útil para realizar o pagamento dos funcionários, certo? Eles não podem ultrapassar isso. Para pagamento de salário, o sábado é considerado dia útil, tem que ver, né, a convenção coletiva, se eles não têm outras vantagens, o quanto que é a base de salário, enfim, você tem que saber o que o seu funcionário fará e como que é dentro da convenção que você pagará para ele. Agora, a dúvida, assim, fugiu um pouco até do meu script, Thaís, que é o seguinte: se o empregador passar do 5º dia útil para pagar o funcionário, o que é que pode acontecer? O que pode acontecer, algumas convenções coletivas da categoria, que são feitas pelos sindicatos, né, das categorias em específicos, elas prevêem multas para cada dia ou cada período de atraso, certo? E, além disso, a primeiro momento, né, o trabalhador pode não reclamar, porque está ali, enfim, está no dia a dia normal, mas em um futuro talvez distante ou até próximo, se o trabalhador normalmente sair da empresa, porque isso foi algo recorrente, algo assim, pode ser que venha a ter um processo trabalhista, certo? Então, por isso que é muito importante manter sempre tudo aquilo que você precisa em dia. Você precisa, por exemplo, do auxílio do seu contador, como a Central do Empreendedor, que vai explicar para você tudo que você precisa pagar para o seu funcionário para que não tenham processos trabalhistas futuros. Num programa recente, nós explicamos o que era exatamente o aviso prévio. E a pergunta que eu faço a você, Thaís, é se o aviso prévio é uma forma de manter o funcionário e o patrão preparados para o que há de vir. É uma forma dos dois se prepararem? Exatamente. O aviso prévio, como você pode ver pelo próprio nome, é prévio. Ele tem que vir antes. Ele serve ali assim para explicar, né, preparar o trabalhador ou o empregador para uma situação futura. Ele funciona para férias, por exemplo, para que aí o trabalhador possa se programar, por exemplo, se ele quer fazer uma viagem, ele possa se programar para tudo isso, né? Por isso o tempo de aviso prévio de férias, que hoje é no mínimo de 30 dias, né? Na época da pandemia, estamos em 2024 hoje, né? Na época da pandemia era de mínimo 2 dias, não tinha muito tempo não para se preparar. Mas hoje são 30 dias, antes da pandemia também eram 30 dias, já voltamos ao normal, porque é um aviso prévio. Isso também ocorre em rescisão, por exemplo. Um aviso prévio de que você será demitido ou que eu vou sair da empresa, eu como empregado vou sair da empresa e a empresa precisa se preparar, trazer outra pessoa para ocupar o meu espaço, ou o contrário, que o empregador saiba que ele vai sair da empresa, o empregado, né, saiba que vai sair da empresa e se prepare procurando um novo serviço para ele. Thaís, eu posso escolher o meu dia de folga? Vamos lá. Por lei, não, tá? Quem define o dia de folga do trabalhador é o empregador, tá? Existem escalas normalmente feitas com antecedência que deve ser feita para que, é lógico, o trabalhador saiba quais são os dias que ele trabalha e qual que não trabalha. Mas quem define isso não é o trabalhador, tá? Assim que ele entra, normalmente, né, quando está na empresa, já são feitas as escalas, fala, olha, você vai trabalhar de tal horário a tal horário, isso está no contrato de trabalho, mas também, normalmente, no próprio contrato de trabalho, está lá descrito que você está sujeito a alterações de carga, né, no sentido não de tempo de serviço, você vai continuar trabalhando no mesmo tempo de serviço, mas de horários diferentes. Então, não, quem define isso é o empregador, até porque as empresas são muitas e são voláteis, então pode ser que uma clínica médica ache interessante a princípio abrir num sábado, por exemplo, e em outro momento ela decida que não é interessante, que não tem muita gente indo à clínica e não queira funcionar. Aí o trabalhador vai ficar ganhando sem trabalhar esse sábado? Não, ele vai ser distribuído para o resto da semana. Ou seja, tem sim a possibilidade do empregador decidir mudar essa escala, inclusive. Ou seja, os dias de folga, quem define é o empregador. Thaís, explica pra gente o que é justa causa.
Vamos lá, a justa causa, tão polêmica, né? A justa causa é uma modalidade de rescisão de contrato de trabalho. Ela serve tanto para o empregador, certo? Que quer demitir algum funcionário com determinada razão, ele está vendo que está ocorrendo um problema dentro da empresa dele, houve agressões por parte de um empregado, o empregado está tratando mal os outros empregados de uma maneira muito agressiva, se alcoolizou em período de serviço, enfim, existem diversos moldes, né, que podem levar o empregador a demitir um empregado por justa causa. O nome mesmo diz, a causa é justa, estou demitindo, mas não porque eu só não quero ele mais na minha equipe. Eu estou demitindo porque ele apresentou características que são impossíveis de mantê-lo na minha equipe. Por isso é justa causa. Mas isso serve também para o empregado. O empregado pode dar uma justa causa na empresa. Por exemplo, eu estou sendo extremamente, vamos lá, assediado dentro da empresa. Está ocorrendo um assédio sexual dentro da empresa, um assédio moral extremamente elevado que ocorre. Com uma determinada comprovação, você consegue dar uma justa causa na empresa, você sair sem perder os seus direitos. Porque quando há justa causa, certo? A empresa demitindo o funcionário, ele vai perder aqueles direitos, certo? Os direitos que ele teria de seguro-desemprego, de sacar o FGTS, ele vai perder, né? Dentre outros, e o contrário também ocorre. Então, se a pessoa pedir demissão e não for por justa causa, ela também vai perder esses direitos. Com a justa causa, ela consegue esses direitos mesmo sendo demitida ou pedindo demissão da empresa. A próxima pergunta é quais benefícios eu perco na justa causa? E, obviamente, seria uma pergunta para o empregado. Só que, como você disse que acontece o contrário, eu quero saber quais benefícios a empresa também pode perder na justa causa. Acho que é justo a gente falar desse tipo de justa causa, não? Olha, como empregado, se eu for demitido por justa causa, né? O que eu vou perder? Eu vou perder o direito de seguro-desemprego, ao saque do meu FGTS, os proporcionais de férias não adquiridas, não vencidas, no caso, se eu tiver férias vencidas é uma coisa, se não tiver, se eu ainda estiver no meio do processo, do período de adquirir as férias, eu perco esse tempo, então eu não vou ganhar esse proporcional quando for demitido. Também não vou ter direito ao proporcional de 13º no período trabalhado. Inclusive, se ele já foi pago, na rescisão, esse proporcional, né, ele é retirado quando é por justa causa, tá? Agora, o contrário. Eu fui demitido, achei injusto e estou aplicando uma justa causa na empresa. Olha, eu não estava indo trabalhar, eu fui demitido, mas foi por um motivo X, Y, Z, entrei com um processo para aplicar a justa causa na empresa. Nesse caso, a empresa vai ter que reverter essa demissão que ela já fez, inverter, e todos aqueles direitos, né, que deveriam ser pagos a mim, serão pagos. Normalmente a justa causa, né, quando ela é aplicada numa empresa, ela não é só os direitos do trabalhador, esses que ele perdeu, né? Também tem a questão de você, por exemplo, quando é um assédio ou algo assim, você aplica outras coisas, né, dentro do seu processo. Então, essas são as condições que você vai voltar a receber, seus direitos que você vai voltar a receber, caso aplique uma justa causa na empresa. Mas, lógico, para todos os lados, tudo isso tem que ser comprovado. Não, se você aplicar uma justa causa no seu funcionário só para que ele saia da empresa e você não tenha que pagar aqueles valores de rescisão, né, os valores rescisórios, saiba, se você não tiver isso comprovado, ele provavelmente entrará com um processo contra a sua empresa e vai ganhar. Ou seja, quando você entrar com um processo falando sobre a justa causa, seja demitindo, né, como empresa ou um empregado, pedindo a justa causa sendo revertida, né, uma justa causa na empresa, saiba que você tem de ter provas muito concisas em relação a isso. Próxima pergunta é: trabalho em home office, eu devo bater ponto? Sim, tá? Existem os trabalhos em home office, principalmente depois da pandemia, né? Estamos em 2024, foi aquele boom de trabalhos em home office, muitas pessoas aprenderam que dá para trabalhar dentro de casa.
e a empresa exige que se bata o ponto. Sim, é natural que a empresa peça que se bata o ponto, porque existe isso, tá? Hoje em dia, com a tecnologia, há a possibilidade de saber se você está trabalhando de fato, se você está batendo ponto, e isso existe. E assim como seria dentro da sua empresa, se você batia lá, quando estava no prédio da empresa, batia o dedo lá, mostrando que você estava naquele lugar trabalhando, e dentro de casa você também pode, se essa for uma norma da empresa, ok? O que você não pode caso você não tenha uma possibilidade ali, por exemplo, eu não tenho um celular para bater meu ponto, ou não tenho condições, porque a empresa não me forneceu essas condições, é você falar com a empresa, olha, eu preciso que vocês me forneçam esse tipo de condição. Certo? Caso contrário, não vou conseguir bater lá meu dedo, meu ponto, dizendo que estou trabalhando, certo? Quem tem que fornecer as possibilidades é a empresa. Mas sim, você como trabalhador tem de bater ponto sim, mesmo estando em home office. Mas, se você for um empregador e você tinha essa dúvida e não sabia até agora, saiba que a Central do Empreendedor, a contabilidade central do empreendedor, vai muito além desse programa aqui que a gente explica como ser um empreendedor, desde o início lá, como abrir empresa, até como manter os seus funcionários. E na contabilidade nós fazemos o mesmo, comunicando os nossos empreendedores do Brasil. Eu falo Brasil porque a Central do Empreendedor, ela alcança o Brasil inteiro, empresas e empreendedores do Brasil inteiro, auxiliando na gestão das empresas de A a Z. A Central do Empreendedor, apesar de ser uma contabilidade que fica ali por meio virtual, você consegue encontrar e contratar pelo site da Central do Empreendedor ou pelo número 13 997 544635. A Central do Empreendedor, que está nesse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, também pode te auxiliar com pessoas. A equipe da Central do Empreendedor é feita por pessoas, de pessoas para pessoas. Modo online de trabalhar, mas são pessoas te atendendo para que você não se sinta prejudicado e sim muito bem auxiliado por essa contabilidade. A contabilidade que vai te explicar tudo isso que a Central do Empreendedor aqui te explica e, é lógico, vai trabalhar com uma imensa eficiência para você que é empreendedor. Marcele Marchiori, próxima pergunta, por gentileza. Olha, hoje o programa está recheado de pergunta polêmica. Olha só essa. Trabalhei em uma empresa que demitia os funcionários antes de terminar a experiência para não ter de registrá-los. Tá certo. Vamos lá. Terminar a experiência para não ter de registrá-los. Já começa que a pergunta já está meio equivocada. Por quê? A partir do momento em que o funcionário entra na empresa para trabalhar o primeiro dia, o primeiro segundo que ele vai trabalhar, ele já tem de estar registrado. Ah, mas em contrato de experiência pode ser? Pode ser. Você não precisa contratá-lo por tempo indefinido logo de cara. Até porque a gente vai fazer um programa aqui sobre tipos de contrato, que vocês vão conseguir ver todos os tipos de contrato. E o contrato de experiência, que é temporário, é um deles, né? Você pode contratá-lo primeiro no período de experiência. Mas a partir do momento que ele pisou dentro da sua empresa, ou se for uma empresa virtual, né? Que ele começou a trabalhar, ele já tem de estar registrado. Hoje, em 2024, né, desde lá 2018, a gente tem o E-Social, que é um programa do governo em que ele pega as informações das empresas em relação aos trabalhadores, certo? Então, os trabalhadores, sendo eles os sócios ou os funcionários das empresas. Ou seja, a partir do momento em que existiu o E-Social e ele serve também para fiscalizar essa questão dentro das empresas, ele faz com que se a pessoa registrar em um período posterior ao tempo dela de serviço, ele dá uma multa, entendeu? Então, é necessário registrar a pessoa antes que ela entre na empresa. Agora, o período de experiência normalmente é de 45 dias, podendo prorrogar por mais 45, somando num total de 90 dias. 90 dias de experiência. Nesse meio tempo, a empresa pode mandar o funcionário embora, né? Lógico, se for entre os primeiros 45, ou enfim, entre os 90 dias, não for bem no fim dos 45 ou no fim dos 90,
por ser um contrato de trabalho já ali estabelecido, né, que tinha um tempo determinado, tem uma multa, né, mas é lógico que é bem menor que se tivesse tempos de registro e tudo mais, né. Mas ela pode fazer isso, esse tempo de experiência existe para isso, inclusive para o próprio funcionário. Às vezes você entra numa empresa esperando que será muito legal e você não se adequa àquele serviço, você não gosta daquele serviço e também quer pedir demissão. E aí, esse contrato de experiência serve para isso. Esse período de experiência existe e deve ser usado, e se a empresa faz isso com uma determinada frequência, não é errado, tá? A empresa está fazendo certo. O único erro seria se ela só contratasse depois que a pessoa já está ali trabalhando há algum tempo, mesmo que por pouco tempo, e não tivesse feito isso corretamente em registro. Thaís, explica pra gente o que é registro em PJ. Olha, registrei como PJ o meu funcionário. Não existe isso, tá? Existe um contrato de trabalhos terceirizados em que não há insubordinação, né? Não há subordinação, aliás, do trabalhador com o empregado, com o empregador, perdão. Então, assim, isso de eu registrei como PJ não existe. Sempre será uma pessoa física registrada como funcionário. Até porque o PJ não tem, né, aquela pessoa que abriu, pessoa jurídica, né, que abriu sua empresa, tem o CNPJ, ela mesma não vai ter 13º, férias e todos os outros direitos trabalhistas que um empregado por CLT, um funcionário, pessoa física de fato que existe, né, está lá, tem. Então não existe esse negócio de ser registrado como PJ. O máximo que você vai fazer é um serviço terceirizado, mas um pouquinho sobre isso a gente vai falar mais pra frente em outros programas específicos sobre o contrato de trabalho. A próxima pergunta é se eu posso ser CLT e PJ ao mesmo tempo. Pode, com certeza, tá? Você pode sim ser seletista, né? Como dizem, você pode ser funcionário de uma empresa e no seu tempo vago, nas suas folgas, nas suas horas vagas, trabalhar em outro lugar. Isso, inclusive, é muito comum, tá? Você pode não só ter 2 empregos, como trabalhar em um lugar e em outro registrado como CLT, como você pode trabalhar em um local e ter sua própria loja, ter outros lugares. Inclusive, existem pessoas que em um horário vão lá e trabalham numa loja de eletrônica, por exemplo, e por fora trabalham fazendo concertos em outros lugares eletrônicos com a permissão, inclusive o aval do seu próprio empregador. Ou seja, existem essas possibilidades. E hoje, com o MEI, né, o microempreendedor individual, essas pessoas que fazem esses bicos, vamos dizer assim, ou têm suas empresas consolidadas até fora, conseguem uma maior facilidade, certo? Mas sim, você pode ser PJ e seletista ao mesmo tempo. Thaís, quanto tempo eu tenho que guardar, a empresa, no caso, tem que guardar as documentações dos funcionários? Olha, hoje em dia, né, saiu uma lei recente em que diz que o tempo de documentação administrativas são de 5 anos. Mas eu, Thaís, representante da Central do Empreendedor, não acho que você deva segurar só por 5 anos, porque processos trabalhistas têm um tempo para ser abertos e às vezes você tem que comprovar determinadas situações mais antigas. Então, o meu conselho, apesar das verbas rescisórias, as verbas judiciais serem de 5 anos, talvez você consiga provar outras situações com um pouquinho mais de tempo, mas legalmente são 5 anos aí. Talvez a importância da empresa operar com um sistema digitalizado, né? Alguma coisa para não ter que ficar juntando um monte de papel, como por exemplo a Central do Empreendedor com o sistema tracking, né? Exatamente, a gente usa um sistema que é totalmente digital, por isso que a gente consegue atender a todo o Brasil, apesar de sermos pessoas com gestão, né, em pessoas, todos formados dentro do escritório, a gente consegue atender todo o Brasil e por isso a gente trabalha com o sistema digitalizado. Então todo documento que entra na empresa tem uma cópia digitalizada lá no computador salvo, que pode ser enviado a qualquer momento para os empreendedores. Thaís, funcionária tem estabilidade durante o aviso prévio em caso de gravidez? Explica pra gente primeiro o que é estabilidade, o que acontece quando a funcionária está grávida, está trabalhando, vai sair. Dá um resumo, por favor. Tá.
O aviso prévio, né? O aviso prévio durante a gravidez não existe por parte da empresa. A empresa não pode demitir alguém que está grávida. Isso legalmente é errado, tá? Mas se a funcionária pediu demissão, se ela pediu demissão, ela não quer cumprir, é uma coisa. Agora, se ela quer cumprir o aviso prévio, a empresa tem de deixá-la cumprindo o aviso prévio, porque há sim uma estabilidade. A estabilidade nada mais é do que você manter um funcionário dentro de uma empresa. Agora, a funcionária já deu à luz, né? Ela já não está mais grávida, passou o período lá em que ela retornou ao serviço depois da licença maternidade, certo? Passou um mês, aí a empresa já pode dar um aviso prévio, caso seja de seu interesse. Mas a empresa demitir durante a gravidez ou a licença maternidade não existe, exceto, é lógico, né? Se for uma empresa muito grande que decreta falência por termos judiciais, ocorreu algum problema, mas aí é algo muito raro, não é algo que acontece com empresas pequenas, não é algo que acontece com grandes empresas comumente. São empresas imensas que decretam falência de forma jurídica, não é porque eu não consegui manter o meu comércio que eu estou falido. Existe um processo jurídico muito caro e muito difícil de se fazer para quem tem um processo de falência, tá? E nesse caso, então somente nesse caso, como a empresa está sendo fechada, aí evidentemente não tem como manter um funcionário no seu corpo, certo? É isso. Thaís, eu acho que eu vou para a última pergunta agora, que é a seguinte: se a funcionária, por exemplo, foi demitida e durante o aviso prévio descobriu uma gestação, tem como reverter esse aviso prévio? Como que funciona? Sim, tem como reverter. O aviso prévio, ele é um aviso que foi dado de que a funcionária será demitida, certo? E aí eu estou lá, cumprindo esse aviso, e descobri que estou grávida. Eu posso mostrar para a empresa e falar, olha, eu estou grávida, não tem como eu ser demitida. Sim, tem como. A empresa vai fazer o processo de reversão desse aviso, até porque o aviso ele é trabalhado como um período normal dentro da empresa, tá? Ele não tem uma característica diferente de serviço. Você vai receber dentro do seu salário esses 30 dias trabalhado ou 23 dias, caso você escolha diminuir os 7 dias, né, restante. Enfim, esse dia será trabalhado, durante o período ali será pago como um salário normal, tá? O que vai diferir depois é a rescisão e tudo mais. Mas se você descobriu que está grávida e que você precisa retornar para a empresa, há sim uma forma de reverter, tá bom? Lógico, é muito mais complicado, né? Você vai ter que explicar, provar e tal, mas é muito fácil também para quem é contador, por exemplo, a Central do Empreendedor sabe muito bem fazer esse processo, né? Caso ocorra aí com a sua empresa, a gente pode te auxiliar, tá? Mas é isso, eu acho que eu sanei a dúvida, né? Sim, dá para voltar atrás de um aviso prévio dado, tá? É isso. Agora, dá tempo de fazer mais uma só? Que eu acho que a gente rapidinho. ainda tem um tempo. Rapidinho. Olha, eu quero saber se a funcionária pode ser demitida por justa causa estando grávida. É que chegou agora essa pergunta. Entendi. Dá para ser demitida por justa causa sendo grávida? Olha, eu recomendo sempre que as empresas, principalmente que têm funcionários, procurem o corpo jurídico, porque há situações e situações. O fato da pessoa estar grávida dá uma estabilidade muito grande para o funcionário. É igual uma pessoa doente. Ela não está doente, mas ela até pode trabalhar, porque ela está grávida ali, mas eles levam uma estabilidade um como o outro. Uma pessoa que está afastada por saúde também não pode ser demitida, certo? Então, é importante que o seu advogado, o sistema, né, jurídico da sua empresa lhe fale se é possível, se vale a pena entrar nessa briga, porque será uma briga, certo, jurídica ali bem grande, mas assim, possibilidade nós temos todas, mas nesse caso, como é um sistema muito delicado, é melhor que o seu advogado, o advogado da sua empresa, aconselhe sim ou não para a situação, porque há diversas situações, certo? Então, nessas diversas situações, têm de ser avaliadas para ver se vale a pena uma justa causa de fato.
Marcele, agradeço sua presença, agradeço a todos que estão nos assistindo aqui na Central do Empreendedor Dúvidas. Saibam que futuramente novos vídeos serão lançados, tanto de práticas trabalhistas, quanto de marketing, quando sua empresa está maior, mas dentro também do mundo trabalhista, né, da sua empresa, nós vamos falar sobre específicos, programas cheios, só de férias, só sobre contratos de trabalho. Então continuem assistindo da Central do Empreendedor e fiquem aí contemplando e conseguindo melhorar a sua empresa.